Há um momento em que seus filhos param de te ver como mãe e começam a te ver como um problema a resolver. Para minha amiga Helena, aconteceu numa tarde de domingo, quando o filho dela ligou e disse: "Encontramos um lugar para a senhora." Não com a senhora, para a senhora. Como se ela fosse um móvel que precisava ser guardado. Tenho 83 anos. E vi eles tentarem apagar a Helena enquanto usavam palavras como segurança e amor, e o que é melhor para a senhora. Eles chamaram de casa de repouso, mas o que queriam dizer era: sua vida acabou, estamos apenas gerenciando os detalhes agora. Sou Margarida. E se alguém na sua família mencionou casa de repouso, ou se você é mais jovem e acha que é a escolha compassiva para seus pais, precisa ouvir isso, porque ninguém te conta o que realmente acontece. Te mostram os folhetos, a sala de jantar bonita, o calendário de atividades, não te mostram o que você perde. Helena tinha 78 anos quando o filho dela começou a campanha. Ela morava sozinha numa casa pequena na Rua das Acácias. Tinha morado lá há 42 anos. Criou 3 filhos lá, enterrou o marido de lá. A casa era velha, Helena também, mas as duas estavam de pé. O filho dela, Marcos, morava a 2 horas de distância. Visitava talvez uma vez por mês. Ligava todo domingo às 4 em ponto. Um domingo ele não ligou às 4, ligou ao meio-dia e não estava sozinho. Helena me contou no dia seguinte. Estávamos tomando café na mesa da cozinha dela como fazíamos na maioria das terças. Ela disse que Marcos tinha trazido a esposa, Linda, no Viva Voz, e eles tinham ensaiado o que iam dizer. Ela podia perceber. Tinham encontrado um lugar muito bom. Residencial Portal da Terceira Idade, campus lindo, refeições estilo restaurante, atividades programadas, cuidados 24 horas. Helena perguntou por que precisava de cuidados 24 horas. Marcos disse que ela tinha quase 80. Coisas podiam acontecer. Era sobre estar preparada. Ela perguntou quais coisas. Pausa longa. Então Linda entrou. Quedas, emergências médicas. A casa estava ficando demais para ela manter. A casa estava bem, Helena disse. Ela tinha um serviço de jardinagem, um menino vizinho que limpava a neve. Mas e se algo acontecesse à noite? Marcos perguntou. E se ela caísse? E se tivesse um derrame? Poderia ficar lá por horas antes de alguém a encontrar. Helena disse que vivia sozinha há 6 anos desde que o Bill morreu. Nada tinha acontecido ainda. Foi aí que Marcos disse a coisa que ainda me deixa brava. Mãe, não podemos continuar nos preocupando com a senhora assim. Não é justo conosco. Não era justo com eles. Helena vivendo na própria casa não era justo com eles. Ela disse que ia pensar. Desligou. Sentou naquela mesa da cozinha por 1 hora. Foi quando me ligou. No domingo seguinte, Marcos ligou de novo. Ela tinha pensado, tinha olhado o site do portal, podiam agendar uma visita. Helena disse que não queria visitar, queria ficar na casa dela. A voz do Marcos mudou, pegou aquele tom paciente. O que você usa com crianças? Mãe, a senhora não está pensando claramente sobre isso. A senhora não está ficando mais jovem. É a coisa responsável a fazer. Responsável. Essa palavra aparecia muito. No mês seguinte, Marcos ligava a cada alguns dias, mandava e-mails com links, enviou pelo correio um folheto do portal com um post-it que dizia: "Olhe as atividades." Helena olhou as atividades. Segunda, yoga na cadeira. Terça, bingo. Quarta, sessão da tarde de cinema. Quinta, bingo de novo. Ela tinha vivido 78 anos, criado 3 filhos, trabalhado 30 anos como secretária de escola, enterrado um marido, sobrevivido a câncer de mama, e queriam que ela ficasse animada com yoga na cadeira. Num sábado, Marcos apareceu sem avisar.
Caminhou pela casa dela com uma prancheta. Apontou problemas. O banheiro não tinha barras de apoio. As escadas para o porão eram íngremes. A caldeira era original da casa. O telhado tinha talvez 5 anos restantes. Helena disse que não usava mais o porão e ia instalar barras de apoio. Marcos disse que não era só sobre modificações, era sobre socialização. Ela estava sozinha demais. Não era saudável. Ela tomava café comigo toda terça, clube do livro às quintas, igreja aos domingos. Mas Marcos já tinha decidido. Tinha visto o preço do portal, conversado com o diretor. Havia um apartamento tipo estúdio disponível, térreo, de frente para o pátio. Tudo o que Helena tinha que fazer era dizer sim. Ela disse não. Foi aí que as coisas pioraram. Marcos começou a ligar para os outros filhos dela, a filha Beth, o filho mais novo, Tom. De repente, todo mundo estava preocupado. Todo mundo estava ligando. Todo mundo tinha opiniões sobre o que era melhor para a mãe. Beth ligou e chorou. Disse que se preocupava o tempo todo. Não conseguia dormir pensando em Helena sozinha naquela casa grande. A casa tinha 100 metros quadrados. Não era grande, mas fatos não importavam mais. Tom ligou e ficou bravo. Perguntou por que ela estava sendo tão teimosa. Ela queria cair e quebrar o quadril? Queria acabar num asilo em vez disso? Porque era isso que ia acontecer se continuasse recusando ajuda. Ajuda. Outra palavra que significava algo diferente agora. Helena parou de atender o telefone tanto. Deixava ir para a caixa postal. As mensagens se acumulavam. Só estamos tentando ajudar. Por que está tornando isso tão difícil? Está sendo egoísta. Egoísta. Querer viver na própria casa era egoísmo. 2 meses nisso, Helena começou a parecer diferente, cansada, menor. Tinha parado de ir ao clube do livro, disse que não estava com vontade. Tinha cancelado o café 2 vezes, algo que nunca fazia. Numa terça, quando apareceu, perguntei diretamente: "Você está bem?" Ela começou a chorar ali mesmo na minha mesa da cozinha. Disse que estava começando a pensar que talvez eles estivessem certos. Talvez ela estivesse sendo teimosa. Talvez devesse apenas ir. Perguntei se ela queria ir. Não, ela disse, mas estava tão cansada de lutar. Cansada de ser feita se sentir como um fardo. Cansada de cada ligação ser uma negociação. Foi aí que contei sobre minha amiga Doroteia e o que ela tinha aprendido. Às vezes o problema não é que você não pode cuidar de si mesma. O problema é que sua família decidiu que você não pode. E uma vez que decidem isso, nada que você faça vai mudar suas mentes. A única pergunta é se você vai deixar a decisão deles se tornar sua realidade. Helena me olhou, perguntou o que Doroteia fez. Doroteia parou de se defender, eu disse. Parou de tentar provar que era capaz. Começou apenas a viver sua vida. E o que aconteceu? Eventualmente eles se cansaram de lutar com uma pessoa que não estava lutando de volta. 3 semanas depois, Marcos ligou e disse que tinham dado entrada no apartamento do portal. Tinham agendado a mudança para o fim do mês. Helena disse não. Marcos disse que a entrada não era reembolsável, R$2.000. Helena disse que foi escolha dele. Ela não tinha pedido que desse entrada. Mas, mãe, fizemos isso pela senhora. Não pedi que fizessem. A senhora não está sendo razoável. Estou sendo muito razoável. Sou uma mulher de 78 anos que quer viver na própria casa. Isso é completamente razoável. Marcos tentou outro ângulo. Tudo bem, mas a senhora precisa fazer algumas mudanças. Conseguir um botão de alerta médico. Instalar câmeras para podermos checar a senhora. Câmeras para que pudessem vigiá-la na própria casa. Helena disse não para as câmeras. Sim para o botão de alerta médico, mas só se ela escolhesse a empresa.
Marcos não ficou feliz, mas era algo. 2 meses depois, Helena ainda estava na casa dela. Marcos tinha parado de ligar toda semana. A crise tinha passado, mas algo tinha mudado na Helena. Ela tinha ficado mais quieta, mais cuidadosa. Numa terça, tomando café, ela disse algo que ficou comigo. Eles me fizeram sentir como se eu já tivesse ido embora, como se a pessoa que sou não importasse mais. Apenas a pessoa que posso me tornar, aquela que pode cair, que pode precisar de ajuda, que pode custar dinheiro ou tempo ou preocupação. Perguntei se ela se arrependia de ter dito não. Todo santo dia, ela disse, mas não porque quero estar no portal, porque estou cansada de viver sob cerco. Era isso, um cerco. Sua família cercando sua casa com preocupação e pressão e medo, esperando que ela se rendesse. 6 meses depois, a caldeira da Helena morreu. Marcos descobriu e mandou informação sobre o portal de novo. Viu? A casa está caindo aos pedaços. Helena trocou a caldeira. Pagou ela mesma. Mandou uma foto da nova para o Marcos. 1 ano depois, Helena caiu. Na cozinha dela, alcançou um copo numa prateleira alta, perdeu o equilíbrio. Ela apertou seu botão de alerta médico. Paramédicos vieram, nada quebrado, a ajudaram a levantar. Preencheram um relatório. Marcos conseguiu o relatório de alguma forma. Ligou imediatamente. É exatamente disso que tínhamos medo. A senhora não pode continuar morando sozinha. Helena disse que tinha caído. Estava bem. As pessoas caem. Acontece, mas da próxima vez a senhora pode não estar bem. Da próxima vez pode nunca vir. Ou pode vir e esteja eu aqui ou no portal. Pessoas caem em casas de repouso também. Marcos não tinha resposta para isso. 2 anos após a primeira conversa sobre o portal, Helena ainda estava na casa dela, ainda tomando café comigo às terças, ainda indo à igreja, tinha instalado barras de apoio ela mesma, mudado coisas que usava frequentemente para prateleiras mais baixas, se livrado dos tapetes. Mudanças pequenas, mudanças sensatas, mas mudanças que ela escolheu. Marcos finalmente tinha parado de pressionar, não porque concordava, porque tinha se esgotado. Helena me disse uma vez que a parte mais difícil não era dizer não, era viver com a decepção deles, saber que eles achavam que ela estava sendo difícil, teimosa, irracional. Mas tinha percebido algo, a decepção deles era sobre eles. Não ela. Eles queriam que ela fizesse o que tornava as vidas deles mais fáceis, o que os deixava parar de se preocupar, o que se encaixava na ideia deles de o que uma mãe idosa deveria fazer. Mas ela podia escolher o que tornava sua vida digna de ser vivida, e isso era ficar na casa onde tinha criado seus filhos, onde tinha amado seu marido, onde sabia qual tábua do chão rangia e qual boca do fogão esquentava mais. Ela podia escolher ser ela mesma no próprio espaço em vez de estar segura no espaço de outra pessoa. Helena tem 83 agora, mesma idade que eu, ainda na casa dela, ainda tomando café comigo, embora agora vou ao lugar dela mais frequentemente do que ela vem ao meu. O filho dela visita mais do que costumava. Engraçado como funciona. Uma vez que parou de tentar mudá-la, começou a realmente vê-la de novo. Mês passado, ele trouxe o neto, 7 anos. O menino sentou na mesa da cozinha da Helena e ela ensinou ele a jogar cartas. Depois que foram embora, Helena me ligou. Disse que foi a melhor tarde que teve em anos. Isso não teria acontecido no portal. Aquelas tardes de terça na mesa da cozinha dela, ensinando um bisneto a embaralhar cartas, aquela vida só existe porque ela disse não, e continuou dizendo não, até que finalmente a ouviram. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando fiz uma escolha baseada no que outras pessoas achavam sensato, em vez do que sabia ser verdade. Aprendi melhor. Helena me lembrou.
Às vezes, dizer não ao que parece razoável é a coisa mais razoável que você pode fazer. Sou grata que Helena ficou. Grata pelo café de terça de manhã na mesa dela. Grata que ela me ensinou que ser difícil às vezes é o mesmo que ser corajosa. Sou grata por casas que guardam memórias, por mulheres que conhecem suas próprias mentes, pelo direito de escolher desconforto em vez de apagamento. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha falar sobre uma amiga que escolheu a si mesma quando todos tinham planos diferentes. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda escolhendo, ainda acreditando que você conhece sua própria vida melhor que qualquer outra pessoa. Cuidem-se e do seu direito de ficar onde pertencem.